Mateus capítulo 9, ele encerra o ciclo de curas de Jesus, que a gente vê no capítulo 8, depois que ele termina o Sermão do Monte. Então esse movimento é interessante, ele termina de falar, de ensinar, e ele segue o capítulo 8, capítulo 9 curando, né? Ou seja, teoria e prática se misturam em Jesus, né? O conhecimento e o poder estão juntos em Jesus. Nesse capítulo 9, Mateus vai nos apresentar Jesus como um homem superior à lei. Então lembre-se sempre que Mateus está escrevendo para um público judeu e está afirmando a identidade de Jesus, ou a superioridade de Jesus, sobre todos os referenciais dos judeus, né? Então Jesus é o filho de Davi, Jesus é o descendente de Abraão, Jesus tem direito ao trono, Jesus é superior a Moisés, Jesus ele tem autoridade sobre a lei, Jesus ele ensina com autoridade, Jesus é maior do que a lei. E aqui nesse capítulo 9 a gente vê esse movimento de Jesus, a sua superioridade em detrimento da lei. E algumas coisas são legais nesse texto. Uma primeira verdade interessante é essa cura do paralítico. O que revela que Jesus não apenas é superior à lei, que Jesus não era apenas um homem com um bom conteúdo, mas que Jesus ele tinha o mesmo poder que Deus tinha. Porque quando Jesus diz para o paralítico, perdoados estão os teus pecados, e aí os fariseus, eles murmuram com razão, porque somente... Aqui está aqui. Voltando aí, depois do Daniel atrapalhar tudo. Quando Jesus diz, perdoados estão os seus pecados, os fariseus ficam revoltados com razão, porque somente Deus tinha poder para perdoar os pecados. E quando ele diz isso, perdoados estão os teus pecados, na leitura dos fariseus ele está dizendo, ou esse cara é Deus, ou esse cara tem o mesmo poder de Deus. E nós sabemos que Jesus era o Deus encarnado, e por isso que ele tinha poder, além de curar, ele tinha também poder para perdoar os pecados. Esse texto é incrível, porque Jesus diz, bom, vocês estão duvidando? O que vocês acham que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda? Obviamente que na perspectiva humana, mais fácil é dizer, perdoados estão os seus pecados, não é? Porque ninguém vai ver. E Jesus diz, eu tenho autoridades tanto sobre as doenças, como também sobre o pecado. E aí ele diz, levanta-te e anda. O que confirma, então, que a primeira fala de Jesus, perdoados estão os teus pecados, também é verdadeira. Ele também tem poder para perdoar os pecados. Então, nesse texto, Mateus começa a apresentar Jesus como o Filho de Deus. Aquele que não apenas como Filho de Deus, mas como o próprio Deus encarnado, aquele que tem o poder do Pai, aquele que tem poder sobre os pecados. Esse texto também tem um movimento interessante que revela o que é santidade. Porque na lógica judaica, os judeus não se misturavam com algo impuro. É interessante que Jesus cura muitas pessoas que pela lei e tradição judaica eram considerados impuros. Agora, um judeu nunca se misturaria com isso. O judeu nunca comeria com os pecadores, por exemplo, porque ele ficaria com medo de se impurificar. Agora, Jesus permanece andando e no meio desse povo. E ele faz isso porque ele não apenas conseguia permanecer no meio desse povo, que era tido como impuro pelos fariseus, sem se impurificar, sem deixar que ele se tornasse impuro, como Jesus também consegue permanecer no meio desse povo e realizar um milagre de purificar aquele que antes era impuro. Então todo doente era considerado impuro. Então quando Jesus cura um doente, Jesus está quebrando a lógica da lei cerimonial. Ele está dizendo, olha, chegou aqui aquele que consegue tocar no impuro e além de não ser impurificado, tem poder para purificar aquele que antes era impuro. Eu sei que dá uma confusão aí, impuro, puro, impurificado, purificando, enfim. Mas Jesus está mostrando o que é santidade. Santidade é ter essa capacidade de permanecer no meio daqueles que são tidos como impuro, sem se deixar impurificar, antes purificando
àqueles que impuro estavam. E Jesus nos ensina isso sobre santidade. Esse texto revela que Jesus é superior à lei, porque ele tem capacidade de fazer o que a lei dizia que era impossível a qualquer homem. E é interessante como o texto termina, né? O texto termina com uma oração de Jesus ao Pai, dizendo: Pai, mande mais trabalhadores, porque Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, apesar de ser o próprio Deus encarnado, ele era a encarnação também da compaixão por aqueles que estavam desamparados, né? Então o texto diz que quando Jesus vê a multidão desamparada, ele fica triste, né? Ele fica compadecido e ele sente aquela multidão como ovelha que não tem pastor para acompanhar. E ele diz: Pai, mande mais trabalhadores. O que significa para nós que todos aqueles que são chamados para andar com Cristo são chamados para atender esse chamado. Essa oração de Jesus, nós somos a resposta de Deus para a oração de Jesus ao Pai, que diz: mande mais trabalhadores. Então nós somos resposta de Deus para a oração de Cristo, feita há séculos atrás, quando ele disse: Pai, envie mais trabalhadores, né? Então nós somos esses trabalhadores chamados pelo Pai para atendermos a oração de Cristo, que é cuidar e pastorear dessa geração que vive como ovelha sem pastor. Eu vou deixar, o Daniel está atrapalhando aqui, gente.